Seguir a Jesus não é a garantia de pastos verdejantes, mas é a garantia de que certamente nós sentaremos junto a Ele no banquete que nos aguarda. O evangelista Marcos, ele se detém no seu evangelho a nos apresentar Jesus, para que saibamos exatamente quem Ele é. E existe uma história muito icônica e simbólica que é narrada no capítulo 4 do Evangelho de Marcos, onde no verso 35 a palavra fala que Jesus convida os seus discípulos para que eles entrem ao mar da Galileia e atravessem o mar junto a Ele. E essa história ela é muito icônica porque demonstra exatamente o tipo de coração que os discípulos de Jesus devem ter. Aqueles que confiam no Senhor devem prontamente ouvir a sua voz, até porque a obediência nasce da audição. Primeiro nós ouvimos e depois nós obedecemos. E muitas vezes nós estamos tão atarefados que não estamos dando ouvidos para a voz de Jesus. E por consequência, nós não estamos aonde nós deveríamos estar e acabamos não usufruindo daquilo que deveríamos ouvir. Os discípulos de Jesus ouvem a sua voz, e a voz de Jesus ecoa em todo mundo. Todo mundo fala a respeito das vontades e das verdades eternas de Deus. Entretanto, de maneira muito segura, a palavra de Deus, a Bíblia, é a voz de Deus comunicada a todos nós, para que saibamos qual é a sua vontade. Em um tempo onde muitas pessoas estão se questionando qual é a vontade de Deus, devemos voltar para a palavra de Deus e descobrir que ela é a revelação da sua vontade. Desde Gênesis até Apocalipse, nós vemos a expressão da vontade de Deus em cada frase, em cada vírgula, em cada ponto. E de maneira sensata e espiritual, ao ouvirmos a palavra de Deus, descobriremos qual é a sua vontade para nós. A vontade de Deus é revelada através da sua palavra. Palavra que é ecoada de muitas formas, mas que de maneira muito clara é nos dita através da palavra de Deus, da Bíblia Sagrada. Agora, não é suficiente que nós ouçamos, é necessário que nós obedeçamos. Tiago fala sobre isso. Tiago nos fala sobre pessoas que ouvem a palavra, mas não a colocam em prática. A grande verdade é que você nunca terá êxito na sua vida espiritual se você não praticar aquilo que você ouviu de Deus. Nós devemos ter prontidão a obedecer. Por esse motivo, Jesus disse que o reino de Deus é para as crianças, para aquelas crianças que ingenuamente se entregam prontamente a obedecer à voz de Jesus. E sem muitas elucubrações, e sem muitos debates e discussões, simplesmente confere se de fato é a palavra de Deus, e se for, a obedece. Portanto, é necessário que nos despamos completamente dessa atitude arrogante e presunçosa de questionarmos a palavra de Deus. Devemos sim garantir que de fato é a palavra de Deus falando a nós, mas uma vez que temos essa garantia e essa segurança, devemos rapidamente obedecê-la. Eu percebo no relacionamento com os meus filhos o quanto, na medida do tempo e da maturação deles, cada vez mais desconfiados eles vão se tornando, e cada vez mais eles vão se auto-sabotando em viver aquilo que eu, como um bom pai, tenho para oferecer a eles, por conta da sua teimosia ao ouvir a palavra que havia sido entregue a eles. Devemos ser como crianças que ouvem a voz e prontamente a obedecem. Algo que nós vamos aprender ao longo desse texto, que ouvir a voz de Deus não necessariamente é um alvará de que não teremos problemas. Porque é muito curioso nós sabermos e já nos anteciparmos ao descobrirmos que os discípulos, ouvindo a voz de Jesus, foram submetidos a uma severa tempestade. Muitas vezes eu e você nos defrontaremos com a mesma realidade. Mesmo
ouvindo a voz, ouvindo a direção, nós caminharemos pelo vale sombrio da morte. Entretanto, a nossa segurança é saber que ainda que nós passemos pelo vale sombrio da morte, certamente existe um banquete reservado e preparado para todos aqueles que ouvem a voz do bom pastor.